BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico, e este é o BD Law e Inovação. Aqui você vai acompanhar conversas com profissionais que estão liderando a transformação em suas áreas do universo jurídico ao ecossistema de inovação, passando por startups, lawtechs, empresas e muito mais. Um espaço para explorar ideias, tendências e caminhos que conectam o direito à inovação. E estamos aqui com o Heitor Carmacio Miranda, Lead Counsel para a América Latina na DocuSign, especialista em direito tecnológico, privacidade de dados e segurança da informação. Heitor vem compartilhar conosco suas visões sobre a DocuSign, como essa plataforma está transformando a forma de gerir contratos de maneira inteligente. Heitor, seja muito bem-vindo e obrigado por topar o nosso convite, viu? Obrigado, Gabriel. Eu que agradeço pelo convite. Heitor, eu queria saber um pouco da sua história, como você foi para a DocuSign, você passou por escritórios também, teve que virar uma chavinha de empreendedor aí, eu queria saber toda essa sua história, conta pra gente, por favor. Legal. Cara, eu comecei a minha carreira, na verdade, trabalhando com essa intersecção entre direito e tecnologia. Foi até um pouco sem querer, né? Na época eu estava ali embrenhado com temas de propriedade intelectual e direito, e pareceu para mim, ainda estagiário, uma oportunidade de trabalhar numa empresa de software, né? Pô, o software está ali dentro do campo da propriedade intelectual e eu fui trabalhar com isso. Conversando com colegas ali na faculdade, eu via que o escopo do meu trabalho era muito diferente daquela esteira tradicional do estagiário de direito, né, que faz fórum. Então, eu acabei tendo uma formação um pouco diferente desde o começo e me encaminhando para essa intersecção entre direito e tecnologia, né? Eu não gosto nem de usar muito o termo direito digital, porque eu acho que é mais do que isso, é um direito aplicado à indústria de TI, que é uma indústria muito grande hoje, a gente não precisa nem comentar o quanto que movimenta de dinheiro, né? E aí, tendo me formado, fui trabalhar com propriedade intelectual, mas a indústria de tecnologia sempre foi me chamando de volta. Então, passei aí por algumas bancas, tive meu próprio escritório, né? Um escritório também muito focado nessa área de direito e tecnologia, com a maior parte ali dos clientes sendo, né, desse setor, atuando no setor de tecnologia da informação. Um dos meus grandes clientes na época, né, um dos clientes mais importantes ali daquele escritório durante muito tempo, foi a DocuSign, ainda é cliente desse escritório em particular, né? Eu era o sócio ali que atendia principalmente a conta, então estava sempre muito envolvido ali nas operações. Veio a pandemia, eu acho que a pandemia fez todo mundo repensar um pouquinho a vida, pô, o que eu quero da minha vida, como é que eu quero continuar trabalhando, se eu quero continuar fazendo a mesma coisa, né? E ali me deu uma vontade de voltar para onde eu vim, né? Lembrando que eu comecei a minha carreira em empresa, né? Falei, poxa, talvez eu quisesse agora voltar para esse lugar e estar novamente ali trabalhando em empresa. Anunciei minha saída do escritório sem nada engatilhado, né? E a DocuSign me fez esse convite. Cara, nessas horas a gente tem que dar um salto de confiança, né? Um pulo no escuro. E a DocuSign me ligou e me chamou. Falou, poxa, faz todo sentido você vir para cá, depois de tantos anos trabalhando junto. Isso faz um pouco mais de 3 anos que aconteceu. Somando aí o meu período como outside counsel e in-house, né? Ou seja, como consultor externo, como advogado interno, eu já estou trabalhando aí com a DocuSign há quase 10 anos, ou um pouco mais de 10 anos, não tenho agora a data precisa. Deu para acompanhar a jornada da empresa no Brasil, né? Você sempre quis fazer direito? Como que foi isso aí? Não. Porque não me escolher, né? Não, eu entrei na faculdade de Direito querendo guinar para a diplomacia, né? Então, para quem estuda aí para Rio Branco, né? Para quem estuda para essa área, sabe que você tem que escolher um curso e ele não necessariamente vai te guiar para aquela profissão que o curso determina, né? Você precisa de um diploma para depois prestar ali as provas e entrar no Instituto Rio Branco. E na metade do caminho eu mudei de ideia, né? E propriedade intelectual na época foi o que mais me chamou a atenção, era uma área que eu gostava, então foi por um acaso, né? E eu acho que hoje eu sou
eu talvez seja menos apaixonado pelo... Eu não quero passar mensagem errada aqui, tá? Mas eu acho que eu sou menos apaixonado pelo direito em si, né? Eu sei que tem colegas aí, tem advogados que amam muito o direito que fazem, mas eu sou mais apaixonado pela intersecção entre direito e negócio, sabe? Eu gosto de ver a coisa acontecendo. Tem advogado que gosta de trabalhar uma peça, trabalhar um memorando e fica satisfeito com aquilo. Eu gosto de enxergar além, eu gosto de ver a máquina funcionando depois da consulta que a gente dá, né? Ah, sensacional, Heitor. Eu entendo bem porque eu também estou nessa. Para mim, né, eu me formei em Direito também, eu tenho OAB, tudo, mas eu gosto muito mais do negócio, assim, e não da parte técnica do direito, mas de você entender a dor do cliente e como você pode ajudar ele por meio de soluções tanto jurídicas quanto de desenvolvimento de negócio mesmo. Exato. Eu queria que, para quem ainda não conhece, como que você explicaria de forma simples aí, o que a DocuSign está fazendo, o que ela oferece? Assim, para quem não conhece a DocuSign é difícil, né? Porque assim, a empresa é super conhecida, né? Houve tempos aí que tal qual o Gillette é sinônimo de lâmina de barbear, a DocuSign foi sinônimo de assinatura eletrônica, né? É o nome de categoria. Nos Estados Unidos virou verbo, né? To DocuSign something é assinar alguma coisa eletronicamente. A empresa está no mercado desde o começo dos anos 2000. Eu posso afirmar, né, com base no meu conhecimento do histórico interno, que foi uma empresa que inaugurou esse setor de assinatura eletrônica, né? Então, quando a gente olha para as leis de assinatura eletrônica, a gente vê que elas surgem ali no começo dos anos 2000, primeiro num plano de direito internacional, e aí os países começam a internalizar isso. No Brasil surge ali toda a regulamentação, né, de assinatura eletrônica em 2001, com uma medida provisória do governo FHC, que acabou sendo preservada aí com força de lei por conta de uma emenda constitucional. Mas eu estou contando isso porque a origem da validade da assinatura eletrônica, ela data ali do começo dos anos 2000, quando dentro de uma discussão toda de comércio internacional, as empresas e países começaram a procurar uma forma de fazer negócios de maneira mais ágil, sem abrir mão de confiança. E essa empresa, né, que era uma empresinha de garagem ali, uma startup, a DocuSign, ela surge para resolver esse desafio. Legal, existe uma previsão jurídica, né, uma previsão legal de que você pode fechar contratos de maneira eletrônica, mas como é que eu operacionalizo isso? Então, a gente capitaneou esse movimento, dá para dizer que a DocuSign construiu um mercado, ela construiu diversos padrões de como se assina eletronicamente, então a gente vê, inclusive, no produto da concorrência hoje, diversos elementos técnicos e tecnológicos, né, que replicam ali conceitos que a DocuSign criou ao longo dos anos, o que mostra como a gente realmente inovou nesse mercado e criou todos os conceitos que se formalizaram como padrão de assinatura eletrônica. De lá para cá, a DocuSign virou muito mais do que isso, tá? Na metade desse caminho, dessa jornada, do começo dos anos 2000 para cá, a DocuSign percebeu que a assinatura eletrônica era só um dos pedaços do desafio que a empresa tem, né? Obviamente é um desafio que está muito associado, e isso está muito na pauta do dia do advogado, né? Com questões de legalidade, validade jurídica, existe uma preocupação regulatória quando a gente fala, mas o problema do advogado não está só no momento de assinar o contrato, do advogado e da empresa, né? Eu tenho problemas no momento em que eu estou negociando esse contrato e eu tenho problemas no momento em que eu estou fazendo a gestão desse contrato, ou seja, antes da assinatura e depois da assinatura. Então, já não de hoje, de longa data, a DocuSign investiu também em outras soluções, né, criar um portfólio mais abrangente, e teve um investimento forte numa tecnologia de CLM. Né? Para quem não conhece, essa sim, talvez uma tecnologia menos conhecida, CLM é Contract Lifecycle Management, gestão do ciclo de vida de contratos. Tá? Então, uma ferramenta que vem aí para ajudar a gente nesses processos de contrato de ponta a ponta. E por muito tempo a DocuSign ofereceu isso como uma suite de produtos. Você compra o Sign, você compra o CLM, você compra a DocuSign Gen, você compra soluções apartadas da empresa e você vem montando isso. Mais recentemente, a gente percebeu que esse processo estava extremamente fragmentado e que existia um grande desafio, né? Existia uma grande dificuldade no mercado como um todo na gestão de contratos. Que esses processos de contrato eles eram quebrados. Eles eram quebrados porque eles são muito custosos e ineficientes, o processo de formar o contrato, depois o processo de gerir o contrato. Na era da informação,
onde consumir os dados daquilo que a gente trabalha é de extrema importância, a gente percebeu que os contratos eles são extremamente difíceis de ser reabsorvidos de um ponto de vista estratégico da empresa, né? Então, cara, o contrato você vai, assina, engaveta e nunca mais olha para ele. A DocuSign percebeu esse desafio. Então, de lá para cá, a evolução da empresa, né, foi empacotar tudo isso numa plataforma única que a gente chama hoje de IAM, né? Intelligent Agreement Management, ou em português, Gestão Inteligente de Acordos. Então, o que a DocuSign fez foi pegar esses mais de 20 anos de história e percurso de construção de tecnologia, né, de tecnologias voltada a contrato, desconstruiu e reconstruiu dentro de uma plataforma única, tá? Onde eu consigo, no mesmo fluxo, cuidar da parte de criação, de formalização, que é a parte pela qual a gente sempre foi mais conhecido, e depois a parte de gestão do contrato, né? Poxa, mas vale o esforço, né? Por que tanto, da onde veio a ideia de colocar tanta energia para além daquilo que foi o core business de vocês por tanto tempo, né? Daquilo que foi a fonte principal de receita. Tem um estudo da Deloitte, que é feito em parceria com a DocuSign, que levanta que todo ano as empresas perdem, e aí, de forma aglutinada, né? Todas as empresas em conjunto, perdem o equivalente ali a mais ou menos 2 trilhões de dólares em valor econômico global, né? O que é valor econômico global? Para tentar definir o tamanho do problema. O valor econômico global é perda de eficiência, porque os meus processos de contrato estão quebrados, perda de receita, porque eu deixo de aproveitar, por exemplo, situações contratuais para gerar mais receita, e aumento de custo, porque essa minha gestão manual ou os vários problemas dos processos ruins que eu tenho geram um custo muito alto. Tá? Então, as empresas gastam de maneira ineficiente hoje mais ou menos uns 2 trilhões de dólares somadas aí, né, em mercado, por conta dessa má gestão de contratos. Então, a DocuSign se transformou ao longo do tempo, né? Eu sei que você me pediu para explicar de forma simples. Não, mas eu adorei. Eu estou tentando ser o mais simples possível dentro de um desafio que é extremamente grande, né? A DocuSign tentou enxergar o tamanho do problema, percebeu que este problema não está somente na fase de formalização, existe um problema anterior e um problema posterior, né, que faz com que as empresas percam dinheiro, e a nossa estratégia, então, passou a ser abarcar todo esse processo, através do que a gente chama aí de IAM. E, puta, Heitor, eu tô adorando, cara, e é legal que você contextualizou também, então deu uma aula aqui. Eu queria saber, Heitor, se você tem algum exemplo que você poderia dar pra gente, para a galera colocar mais o pé no chão. Por exemplo, eu sou um escritório grande, vamos dizer, e aí eu quero contratar a DocuSign para fazer essa gestão. Como que isso vai me ajudar? Onde que realmente está o negócio? Que eu vou atender ali dezenas de clientes. O que sei lá, tem algum exemplo de contrato que você pode dar, alguma coisa assim, para ficar mais palpável? Perfeito. Eu vou usar aqui como exemplo, tá? Eu vou fazer um antes e depois. Tá? Claro, por favor. E um antes e depois, vamos voltar ali para o comecinho da pandemia, onde de repente todo mundo resolveu usar a assinatura eletrônica. Poxa, isso já foi um mega avanço em relação ao processo anterior que eu tinha. Então, suponhamos que eu e você, Gabriel, a gente está negociando um contrato, a gente fica ali um tempão entre trocas de e-mail, né? Vai uma versão do Word, volta uma versão do Word, aquele processo muito truncado de negociação, e a gente efetivamente fecha algumas condições super importantes, né? A nossa negociação não é trivial, a gente quer que ela reflita cláusulas que a gente vai efetivamente utilizar. Então, a gente fica ali uns 2 meses negociando, 3 meses, fecha um contrato. O momento da assinatura, né, ele é encurtado de forma maravilhosa por assinatura eletrônica hoje em dia. Tá? Em vez de pegar e mandar um motoboy para você, e depois ter que caçar uma testemunha, né? Não. Aliás, essa foi uma inovação interessante da lei brasileira, né? A testemunha hoje ela não é mais exigida para contratos assinados eletronicamente, até porque não faz o menor sentido, né? Eu encurtei esse caminho, eu pego, te mando o contrato, em questão de segundos ele bate na tua caixa de e-mail, você revisa, assina, devolve para mim, eu assino. Olha que processo curto, tá? Sim. Mas eu só tinha até então digitalizado essa ponta da formalização. E depois, eu, Heitor, tinha que salvar uma cópia aqui, você, Gabriel, salva uma cópia aí, e a gente não vai muito olhar para esse contrato até que surge uma desavença entre a gente, algum desentendimento, tá? Vamos colocar isso dentro de um outro contexto, tá? Vamos colocar isso dentro de uma IAM, onde eu estou olhando de ponta a ponta para isso, tá? E eu, Heitor, eu sou a parte mais interessada, vou lá e coloco dentro da minha plataforma de gestão de contratos.
Na hora em que eu estou negociando com você, tá? Essa negociação ela vai ser mais fluida porque ela vai acontecer toda dentro de um sistema. Primeiro, ela é mais fluida porque eu vou transacionando esse contrato com você por dentro da plataforma. Em segundo lugar, vamos supor que a negociação é entre nós dois, mas eu dependo de aprovações internas e você depende de aprovações aí também, tá? Eu consigo chamar esses meus aprovadores dentro desse fluxo de contrato, para que eles olhem para uma única fonte e deem o parecer deles. Isso é importante porque eu também vou preservando o histórico da negociação. Tudo isso fica preservado ali dentro, tá? Então, como eu crio esse fluxo de trabalho facilitado de negociação e eu tenho a capacidade de preservar, eu condenso, eu consolido tudo isso num processo só. Eu tendo a, encurtar esse processo de negociação, e dois, eu tendo a ter uma visibilidade melhor daquilo que foi negociado, tá? Isso é importante na fase de criação, mas isso vai ser mais importante também depois ali na fase de gestão. A gente já falou dos benefícios da formalização, e aí nessa terceira ponte, é onde eu vejo que sistemas que fazem gestão de contratos, eles são extremamente valiosos. Porque o advogado tem essa mania de ser extremamente cuidadoso no momento da negociação e muito mais cuidadoso no momento da assinatura. Deixa eu ver se você tem poderes, me manda aí a tua procuração para saber que está tudo certo. Mas uma vez fechado o negócio jurídico, eu pego o instrumento que reflete aquele negócio jurídico e engaveto. Ninguém nunca mais olha para esse contrato para saber se eu estou aplicando as penalidades, para saber se eu estou acompanhando os SLAs, para saber se eu estou fazendo a execução de um contrato que a gente passou muito tempo negociando da forma mais adequada. Uma ferramenta, né, que faz gestão de contratos, como o IAM ou como o CLM, ela vai conseguir me ajudar a fazer essa gestão das obrigações, com notificações, alertas sobre determinadas situações que precisam ser observadas, né, como penalidades, como eventos de renovação, SLAs descumpridos, a depender de como você integre essa ferramenta com outros sistemas, né. Ela pode te ajudar também gerando dashboards, extraindo dados desses seus contratos. Então, por exemplo, eu tenho uma reunião de diretoria que eu preciso apresentar determinadas informações do contrato que eu negociei com o Gabriel. Eu entro lá e mando gerar um relatório. Aí eu falo, olha, pessoal, esse aqui são os critérios que vocês me pediram sobre o contrato com o Gabriel. E aí eu viro um advogado mais estratégico, senta na mesa, né, de decisões internas com mais informação. Esse é o tipo, tá, de eficiência que você gera de ponta a ponta, onde antes a gente estava preocupado só com essa fatia do meio. Quando eu digo a gente, tá, não estou dizendo só o DocuSign, no mercado todo mundo começou se preocupando com contratos por aqui. Normal, eu acho que faz parte de um processo evolutivo, né? Hoje não dá para ignorar que existem demandas anteriores à formalização do contrato e posteriores à formalização do contrato. Não, sensacional. E, Heitor, eu queria saber, primeiro, muito obrigado aí, pelo exemplo, ajudou a compreender melhor o que vocês estão fazendo aí e o que gera de valor para os clientes também. Eu queria saber quais são, para você, os maiores desafios que você enfrenta no dia a dia na América Latina, que você está responsável por ela, correto? Sim. E como que é também, se puder contar, como que está sendo essa experiência, porque a DocuSign é uma empresa internacional, então tem ordens de... A gente sabe como que é, né? Então, eu gostaria de saber como que está sendo isso, como é esse desafio para você. Legal. Então, eu vou falar primeiro do meu desafio, tá? A tua pergunta, ela dá para destrinchar em sim, sim. Quais os maiores desafios que o Heitor tem, né, enquanto líder jurídico da DocuSign na América Latina, mas eu posso falar também de quais são os desafios que esses clientes da América Latina estão enfrentando, né, nos mercados deles. O meu desafio hoje, né, que eu acho que é típico de quem trabalha com o Latam, né, é a falta de homogeneidade. Se você for um advogado na União Europeia, por exemplo, você sabe que entre aqui e ali, você tem mais ou menos um mesmo conjunto de regras, tá? E aí eu tô falando de homogeneidade, né? As leis são diferentes, a cultura é diferente e o momento do ambiente de negócios é diferente. Então, assim, os meus desafios no Brasil são diferentes dos meus desafios no México, que são diferentes dos meus desafios no Chile. Chile, por exemplo, é um país onde os nossos contratos passam de forma mais rápida, porque é um mercado mais maduro, inclusive na fase de negociação. Colômbia e México tem uma fase pré-contratual de preencher formulários, questionários, né, materiais de compliance e due diligence o tempo todo, então o ciclo de vida de negociação tende a ser um pouco maior. Essa falta de homogeneidade faz com que a gente tenha que estar o tempo inteiro com uma chavinha ligada, mas espera aí, com quem que eu estou negociando? Ah, tá, é um cliente no México, então por isso que eu estou passando por isso, tá? A gente ainda não tem essa
É interessante colocar Latam no mesmo pote, mas a grande verdade é que a nossa identidade cultural no ambiente de negócios, ela não é tão semelhante assim, né? A gente tem muitas diferenças, né? E a barreira do idioma, claro, porque até para o idioma, ainda que eu fale espanhol, né? O espanhol do mexicano é diferente do espanhol do colombiano, tem uns traquejos, né? Tem gente que gosta de ser atendido na língua nativa, então tem um pouco desse desafio. O que é o privilégio, de outro lado, né? Poxa, trabalhar numa empresa que está abraçando o Latam como um todo, não está pegando só ali uma fatia de... Eu acho que é uma vantagem da DocuSign, né? Inclusive uma vantagem que a DocuSign oferece para os seus clientes. Como eu não sou uma companhia local, nem de assinatura eletrônica, nem de gestão de contratos, eu não venho com uma visão fechada local de negócios. Eu bebo de uma experiência internacional, né? Os meus colegas em outros países estão vendo várias coisas. Essa experiência internacional, às vezes, ela é revertida dentro do produto, ela é revertida dentro dos serviços da DocuSign, e um cliente que contrata a DocuSign acaba bebendo, acaba se beneficiando, né, dessa experiência global que a gente também vive aí no dia a dia. Quando a gente olha do outro lado do espectro, né, qual que é o desafio que o cliente tem, por que ele vem buscar uma DocuSign para resolver esses desafios dele? Eu vejo que existem dois principais desafios, duas principais demandas, e eu já falei um pouco sobre elas, mas eu vou resgatar, tá? Por favor. A primeira delas é uma demanda por mais eficiência. Então, todas as áreas, na verdade, mas o jurídico também tem sido demandado para entregar mais com menos, né? Para ser mais rápido naquilo que faz, para depender menos de recursos externos, como escritórios e tal, né? Isso é até um desafio para escritórios de advogado hoje, porque o jurídico interno tem sido cobrado de absorver mais das suas próprias demandas, né? Essa demanda por mais eficiência, ela mora principalmente na fase, quando a gente olha para o mundo dos contratos, né? Ela mora muito na fase da criação do contrato. Como é que eu melhoro a minha negociação? Como é que eu melhoro o meu processo de revisão? É aí que eu discuto muito o papel da inteligência artificial, né? Como é que a IA vai me ajudar a pilotar essa fase de revisão, comparação de minutas, sugestão daquilo que eu tenho que escrever dentro do meu contrato, né? Então, essa demanda por eficiência vem muito atrelada a essa fase de criação. Tem uma segunda demanda, que é a demanda por um jurídico mais estratégico. Essa é muito forte, tá? A gente ouve falar muito, o advogado tem que ser mais estratégico, o advogado tem que ser parceiro de negócios, né? Existe uma demanda para que o advogado hoje não seja mais o cara, não seja simplesmente o cara do não, né? Pode fazer, não pode fazer porque o risco é esse. O advogado tem que ser o cara que consegue pegar um problema de negócio, olhar ele por vários ângulos, entender quais são os riscos, entender qual que é o impacto regulatório desse risco. Eu vou tomar uma multa, eu vou caminhar às margens da legislação, qual que é a preocupação para a empresa? E dar uma sugestão e bancar essa sugestão na frente de uma diretoria, né? Então, assim, o advogado que está ali, o advogado júnior, o advogado pleno, dentro de uma estrutura organizacional, tem que bancar sua posição para o chefe dele, e o chefe dele, na hora que sentar ali junto dos diretores da empresa, tem que bancar essa posição também. Esse é o jurídico mais estratégico. Agora, não dá para ser estratégico, né? Não dá para você bancar uma decisão na frente da diretoria com base em achismo. Não dá para você chegar lá e falar assim, eu acho que os ventos vão soprar para esse lado, tá? Cara, não dá, o risco é muito alto para você, para a organização, para todo mundo que está envolvido. E a gente vive um momento, né? Acho que talvez por conta o advogado tende a ser mais tradicional, a advocacia caminha mais lentamente, né? A matéria com a qual a gente lida, a lei vem sempre depois do fato, né? Do evento do mundo fático. Então o advogado também tende a ficar sempre um pouquinho para trás daquilo que vem de inovação. E tudo bem, cara, de repente é da dinâmica do nosso trabalho, tá? Mas a gente ficou bem para trás, em termos de consumir dados do nosso trabalho e devolver aquilo como input de negócio. Tá? Mas para isso eu tenho que ter algum tipo de estrutura, algum tipo de tecnologia, algum tipo de processo ou organização para conseguir absorver essas informações e devolver. Tá? No Brasil especificamente, tá? E aí aproveitando o recorte Latam, a gente vê que as empresas elas estão num processo tardio de adoção de ferramentas de gestão de contrato, tá? Não é que o jurídico brasileiro não é tecnológico, é que eu acho que durante muito tempo o foco desses departamentos, desses escritórios, foi na gestão de contencioso.
Cara, olha o volume de processos que você tem no Brasil. Se eu tiver que pôr o meu dinheiro em algum lugar, eu vou pôr lá. Só que agora isso está mais estabilizado. Óbvio, você sempre tem espaço para contratar um outro sistema para melhorar o processo, mas você descobriu que você cobriu um santo e descobriu o outro. Está na hora de dividir um pouquinho esse cobertor, entendeu? Então, no Brasil, esse é o contexto. A gente tem um contencioso administrado de forma madura e um consultivo, principalmente ali da área de contratos, que está precisando de um pouco de carinho, de um pouco de atenção, né? Em outros países, como eu comentei com você, vários estágios diferentes de maturidade, inclusive em relação à lei de assinatura eletrônica e cultura de utilização de assinatura eletrônica. Eu vou dar 2 exemplos. O México, né, tem várias leis que mencionam a assinatura eletrônica. Eu ouso dizer que as previsões legais no México são maiores do que a do Brasil, ou seja, os pontos cegos são menores, porque a lei é mais prescritiva em relação ao que você pode ou não fazer com a assinatura eletrônica, mas existe um desafio cultural. As empresas têm medo ainda de adotar a assinatura eletrônica. Então lá eu ainda entro em muita ligação para falar, olha, não, é válido, porque está previsto aqui, está previsto ali, o teu concorrente XYZ pode estar usando, né? É legal que você já enfrentou esse desafio aqui, né? Não obviamente as leis são diferentes e tudo mais, mas essa dor é semelhante. A gente, cara, e aí eu posso, e essa experiência eu vivi, né? Eu estava discutindo validade de assinatura eletrônica no Brasil em 2017 e 2018. Eu lembro disso, lembro dos exemplos que a galera colocava, quais usar, quando que vale, por que vale, qual é, cara, uma zica. No México eu ainda tenho essas discussões, estamos em 2023, a gente está falando aí de uns 5, 6 anos, mas tudo bem, é o momento deles. Você tem outros países, como o Paraguai, que tem exigências de localização dos serviços. O serviço de assinatura eletrônica tem que estar instalado no Paraguai, com base no Paraguai, e aprovação do governo, aí você fala, como é que eu atuo naquele país, né? E aí você vê que o mercado não se desenvolveu muito nesse sentido, porque as empresas globais não conseguem. Cara, quero assinar com o DocuSign no Paraguai, já fica aí um spoiler, não dá, tá? Porque não tem aprovação lá do... Paciência, não é algo que a gente controla, teria que abrir uma operação inteira no Paraguai para fazer isso, tá? Então, em América Latina, a gente tem níveis de maturidade diferentes, né? Agora, para finalizar, né, falando desse desafio jurídico e deixando de lado a assinatura eletrônica e falando de gestão de contratos, é pauta do dia, principalmente para departamentos jurídicos. No começo do ano, saiu uma pesquisa da ACC, né, que é a Association of Corporate Counsel, uma associação de diretores jurídicos nos Estados Unidos, e 62% dos diretores jurídicos estão priorizando para esse ano, né, a adoção de tecnologias de gestão de contrato. E esse foi o maior número de priorização. Tem ali outras prioridades, mas essa de 62% é o número que está ali no topo, tá? Porque, de novo, e olha só, isso é uma pesquisa feita lá fora, tá? Então, eu falei aqui, acabei de falar, a gente esqueceu, focou demais em contencioso, esqueceu lá fora também, né? Tá todo mundo correndo atrás. Isso tanto é verdade que a gente tem visto as legal techs despontarem, não só no Brasil quanto lá fora. Tem um momento agora no mercado americano onde as legal techs estão recebendo uma porrada de aporte de venture capitalists, tem gente colocando muito dinheiro em legal tech lá fora, porque descobriu que tem ali um espaço não explorado de gestão de contratos que começou a ser ocupado, né? Uma segunda tendência global que contribui para a importância da gestão de contratos é a formação de times de legal ops, né? Então, legal ops, que é aquele time, né, que trabalha de forma cruzada com o jurídico, mas pensando ali na eficiência, na gestão dos processos do departamento jurídico. E aí esse time de legal ops acaba ficando ali com as atribuições de gerar eficiência nos processos de gestão de contratos. Como tem uma tendência grande no surgimento e adoção de estratégias, metodologias de legal ops dentro das empresas, tem aparecido também, tem surgido aí no horizonte essa preocupação com gestão de contratos. Esses são os desafios que a gente tem visto, assim, ao longo de todo o horizonte, Brasil, Latam, né, em relação tanto à assinatura eletrônica, quanto gestão de contratos de forma mais ampla. Não, sensacional. Eu queria saber, Heitor, assim, eu tô aprendendo um monte com você, já fiz várias anotações aqui de coisas para eu olhar também, porque está sendo muito legal, você fala muito bem. E eu queria saber como que a DocuSign enxerga a relação entre tecnologia e também a confiança no mercado jurídico. Você já falou um pouco disso aqui, mas
principalmente nos outros países, mas eu queria saber a sua visão sobre isso aí. Legal, eu não acho que é um tema trivial, tá? Porque o mercado jurídico, o mercado jurídico ele é composto por uma série de clientes muito, como é que eu coloco isso? São clientes muito criteriosos na hora de contratar, tá? O jurídico, isso é tipo, de novo, talvez um pouco do perfil, né? Antes de contratar uma ferramenta, nossa, tem toda uma análise de risco, é válido, não é válido, é legal ou não é legal, né? Vai resolver o meu problema. Então, o cliente jurídico é um cliente muito difícil, tá? Inclusive, eu senti isso na prática, tá? Enquanto eu negociava assinatura eletrônica, o departamento jurídico do cliente só aparecia para algumas validações pontuais. Quando a gente começa a falar de gestão de contrato, o departamento jurídico aparece como uma área core, e isso tende a aumentar o meu ciclo de vendas aqui na DocuSign. Não que esteja errado. Sim, mas são os gatekeepers, né? São gatekeepers importantes, mas a gente também está aprendendo enquanto função do mercado, né, nós advogados, a comprar tecnologia. Nós não fomos treinados para isso na faculdade, não era típico do nosso trabalho até ontem, né? Agora, a gente tem que entender que nem toda tecnologia, apesar dela ser aplicada dentro de um contexto jurídico, ela precisa ser avaliada de um ponto de vista jurídico, de legalidade, né? Por exemplo, uma ferramenta de assinatura eletrônica, ela tem sim que ser avaliada dentro de um critério de legalidade e validade jurídica, né? Porque o teu objetivo último é garantir, né, ter confiança, você usou a palavra ali confiança na sua pergunta, né? Ter confiança de que um contrato pode ser executado judicialmente. Fim do dia é isso que eu quero de um contrato, entendeu? É um critério binário jurídico, vale ou não vale, né? Essa é a análise que você vai fazer. Quando você para pensar na contratação de um IAM ou de um CLM, você não está pensando na validade jurídica, tirando essa pontinha ali de legalidade que está no meio por conta do aspecto de formalização. Mas aqui, a visão não é se a minha ferramenta é legal ou válida de um ponto de vista, é quão estratégico eu consigo ser usando essa ferramenta. Quanto de eficiência ela me gera, como é que ela corrige os meus processos, né? Como é que eu sou melhor para a minha organização, como é que eu atendo melhor os meus clientes internos ou externos, né? Com uma determinada ferramenta. Então, aqui eu estou falando de outro nível de confiança. É a confiança, né, do meu cliente, seja ele outro departamento na empresa, ou seja ele o departamento jurídico, se eu for um escritório de advogados, confiança de que o jurídico é capaz de agir efetivamente como um parceiro de negócios, né? Agindo rápido com decisões, mas também fundamentando essas decisões em dados, né? Então, aí eu acho que a gente precisa entender essas diferenças na hora de fazer essas negociações de contrato. Porque, de novo, é importante nós, enquanto advogados, participarmos desse processo para entender como é que ajuda a caminhar com um determinado projeto, mas eu não posso ser... Mas ser gatekeeper é diferente de ser gargalo. Acho que era aí que eu queria chegar, entendeu? Eu olhei, validei e passei. Não dá para ficar represando, porque os negócios estão acontecendo e o jurídico precisa participar. É isso mesmo, Heitor. Eu queria saber, Heitor, como que a DocuSign contribui para aumentar a segurança e a confiabilidade nas transações jurídicas. A gente já falou um pouco disso, eu queria que você falasse mais um pouco aí para a gente. A gente discute muito isso com clientes em fase de negociação, né? E aí, segurança, a gente vai ter que desmembrar ela para conseguir discutir. Né? A gente fala, voltando ali para o jurídico que está contratando, ele vai sempre pensar, em primeiro lugar, na segurança jurídica, né? Total. Se a gente for olhar do recorte de segurança jurídica, eu estou olhando muito para a e-signature, né? Estou olhando muito para a assinatura eletrônica, e a minha preocupação de que o output, né, o substrato final do processo de assinatura, é algo que eu consigo utilizar para demonstrar que determinado documento foi assinado. Hoje, no Brasil, eu adoto o critério de 3 modalidades de assinatura, que é o mesmo critério que se adota na União Europeia hoje, né? Assinatura eletrônica simples, avançada e qualificada. Então, quando eu olho para uma plataforma de assinatura eletrônica, eu preciso ter essa expectativa de que ela consiga atender essas 3 camadas, porque dentro do meu negócio eu posso precisar usar diferentes tipos, né? A assinatura eletrônica simples, ela tem ali menos fatores de autentificação para verificar, né, a autoria do processo de assinatura. Não significa que ela não é válida, não significa que ela não é segura,
né? A avançada já tem recursos maiores de verificação de identidade, ela é mais segura do ponto de vista de autenticação, mas toda vez que você soma uma camada de segurança, você gera um pouco de fricção, um pouco de atrito no processo, ele fica um pouco mais demorado e mais difícil de concluir. E numa etapa final você tem a assinatura eletrônica qualificada, que é aquela que usa um certificado digital. Nossa, super seguro, maravilhoso, mas extremamente difícil de executar no sentido de colocar a assinatura ali, não executar em juízo, porque as pessoas não têm certificado digital, assim, ou poucas pessoas têm certificado digital, tá? Então somente alguns tipos de negócio é que vão conseguir trabalhar com velocidade se esse tipo de assinatura eletrônica for solicitado, né? Então, quando a gente olha para a segurança jurídica, acho que a primeira coisa que vem na cabeça é essa. Poxa, eu estou usando uma plataforma que consegue me cobrir em todos os aspectos jurídicos dentro de uma legislação e eu posso usar ele em todos os meus processos, eu vou ter segurança jurídica se eu usar desde um contrato com o meu empregado, que vai ali numa linha de RH, até um contrato com o meu cliente, pessoa jurídica, pessoa física. Essa é uma primeira preocupação. Quando a gente fala de segurança jurídica pensando no escopo total de contratos, a gente volta para aquela questão de que eu não tenho que validar uma tecnologia necessariamente do ponto de vista jurídico. Mas eu tenho uma tese não testada ainda, né, e não achei ainda no judiciário, mas eu acho que é uma tese muito boa. E a gente fala muito pouco sobre isso, do quanto o histórico de negociação de um contrato, quando preservado, pode contribuir e aumentar a tua chance perante o judiciário. É óbvio que todo mundo sabe que quanto melhor o teu arcabouço de provas, né, quanto melhor a qualidade da prova que você apresenta, mais fácil você ali evidenciar, maiores as suas chances de ganhar uma determinada ação judicial, né, de ter ganho de causa. Mas aí a gente vê, o juiz aceita WhatsApp, o juiz aceita print. Agora, vamos voltar para aquele exemplo que a gente usou, eu e você fechamos um contrato. Vamos supor que a gente entre ali num baita de um embate de qual era a minha intenção e qual era a sua intenção na hora de modular determinada cláusula. Cara, se eu pegar e tirar uns prints do Word com um comentário que a gente fez na minuta, isso tem zero segurança. Porque o Word você abre a qualquer momento e modifica aquele documento, e eu posso dizer que eu combinei com você uma coisa que eu não combinei, agindo de má fé, né? Quando eu tenho uma ferramenta como essa, que preserva esse histórico de negociação, eu consigo trazer isso como prova em juízo capaz de ser periciada. Consigo demonstrar assim, não, ó, tá aqui, no documento que eu troquei com o Gabriel, isso aqui estava no comentário, ele me respondeu de acordo, então a intenção da cláusula, a melhor leitura dela é essa aqui. Tá? Só que isso precisa ser imutável e periciável, né, para que eu consiga demonstrar que de fato ninguém mexeu na vontade das partes. Isso tudo, tá, obviamente já vem ali da ideia de que os contratos serão interpretados, né, de acordo com a vontade das partes, mas vale lembrar que a Lei da Liberdade Econômica, que saiu no meio da pandemia, tem alguns destrinchamentos sobre as regras de interpretação. E uma delas é justamente essa, de que a interpretação da vontade das partes vai ser feita de acordo com o histórico de negociação. Então, olha só, de repente aqui a gente tem um mecanismo adicional para me garantir em negociações extremamente importantes, né? Esses são isso assim, eu digo que eu não vi testado porque eu nunca vi ninguém tirar alguma coisa do CLM até hoje para mostrar em juízo. Não, mas você pode precisar, né? E depois a gente fala muito de segurança tecnológica, tá? Que aí vai bater do ponto de vista regulatório em lei de proteção de dados, né? Que tem ali uma série de exigências de medidas de segurança. Então a gente tem que pensar se são plataformas que são certificadas e atestadas do ponto de vista de segurança da informação. A DocuSign, por exemplo, tem ISO 27001, tem certificação PCI DSS, que é uma coisa que o setor financeiro pede demais. A gente tem a atestação SOC 2 Type 2, que é um tipo de atestação também muito comum no mercado. Em contrato, a gente tem ali diversas obrigações prescritas de segurança da informação e de privacidade. Então, e aí isso tudo também fica público ali para o cliente baixar e consultar, né? A gente entende que contrato é um elemento importante para a confiança, tá? Ele é resultado de um exercício de acordo de vontades. O exercício de acordo de vontades ele acontece numa linha tênue entre a confiança e a desconfiança,
eu tô fechando negócio com você porque eu confio em você, mas desconfio que você pode me passar a perna, então a gente precisa deixar as coisas muito claras, tá? E eu só posso produzir essa confiança dentro do contrato se a ferramenta que me ajuda a fazer esse processo também replicar todas essas premissas de confiança. A gente trabalha muito com essa linha de pensamento, com esse princípio. Nossa, tá fazendo sair fumacinha da minha cabeça. Tá fazendo... Eu gostei muito, cara. É muito bacana mesmo, Heitor. Né? E assim, eu vou até falar o seguinte, confiança... tem uma autora, esqueci o nome dela, uma pena que eu esqueci, mas tem uma autora nos Estados Unidos que ela só escreve sobre confiança, né? Cara, a gente fala de tanta coisa no ambiente de negócio, né? E ela escreve sobre uma coisa tão subjetiva como confiança. Mas, assim, é um critério tão importante. Aí, voltando para aquilo que eu comentei lá atrás, né? Eu gosto do direito, mas eu gosto do ambiente de negócios, né? Cara, para ambiente de negócios, confiança é uma coisa tão importante, né? E acho que a gente sabe, a gente sente, a gente se frustra, se sente injustiçado quando ela não está ali dentro do ambiente de negócios, mas eu acho que enquanto mercado a gente talvez fale pouco sobre isso, tá? Para mim é um critério extremamente importante na hora em que a gente está discutindo negócios. Não, total. Por exemplo, se eu vou contratar a DocSign, o que eu mais quero é poder confiar na plataforma de que vai estar tudo registrado, eu posso saber que aquilo está funcionando. E, no fundo, a gente está sempre discutindo isso, principalmente no core do business de vocês, né? Tudo aí é mostrando a confiança, né? Você está falando, está validado, isso está funcionando. Exato, exatamente. Então, é sensacional. E, Heitor, eu queria saber que conselho você daria para jovens empreendedores que querem atuar no setor jurídico-tecnológico. Quando você fala setor jurídico-tecnológico, me vem duas coisas na cabeça, tá? O cara que quer montar uma legal tech, ele enxergou um espaço de negócio ali, ou o advogado que quer atuar com direito e tecnologia, que é o que eu faço hoje, tá? E super recomendo, amo muito o que eu faço nesse sentido, né? Essa intersecção entre as duas coisas é muito gostosa. Tem muito desafio aí. Em um ou outro caso, tá? E talvez esse é um conselho muito mais importante para aquele cara que quer atuar com direito e tecnologia, é extremamente importante entender do negócio, né? E entender do negócio requer da gente um equilíbrio entre ser generalista e ser especialista. Se você for generalista demais, você não atua para um negócio específico, né? Se você for extremamente generalista, você não vai atuar com TI. Se eu receber o seu currículo aqui e ver que você já fez de tudo e nunca focou em nada, cara, talvez, né? Por outro lado, como a gente está falando de negócios, e negócios têm diversos sabores e diversas preocupações, né? Quando eu olho para um determinado tema, eu vou ter ali um espectro contratual, portanto civil, um tributário, de repente uma preocupação penal com regras de compliance, eu também preciso ser generalista, tá? Então eu preciso ser generalista e eu preciso ser especialista, saber combinar um pouco das duas coisas e tudo isso com o sabor do negócio. Né? Por exemplo, eu não conseguiria atuar no setor de energia, né? Eu poderia aprender? Poderia. Eu teria que fazer esse mesmo exercício, né? Saber se é um cara que lida com todas as coisas do setor de energia, mas que também é muito focado em aspectos específicos. Eu acho que esse foi um dos aspectos que me diferenciou assim, no mercado. Hoje, eu tenho um privilégio de, pelo menos a cada 2 semanas, sentar numa sala com diretores, onde vem conversas, muito, muito legais. Legais no sentido de que, muito estratégicas, muito importantes, realmente ver o impacto daquilo, né? Mas o impacto na vida das pessoas? O impacto na vida das pessoas que estão trabalhando aqui dentro, dos nossos clientes. E eu gosto muito, né? Quando eu estou ali ouvindo, eu tenho que ficar quietinho, porque o advogado, né? Nem sempre precisa estar falando o tempo todo. Fico ali ouvindo e dali a pouco eu levanto a mão para falar alguma coisa e eu dou a minha visão, e a minha visão não é jurídica, ela é uma visão de negócios, né? O que eu fiz ali? Eu exerci a minha capacidade o advogado é um bom gestor de risco, a gente é treinado para isso. Eu exerci a minha capacidade de gestor de risco, capturei algumas coisas ali, falei, pessoal, vocês já olharam aqui por esse ângulo? E aí o pessoal arregala o olho assim, aquela cara meio inacreditável, eu não acredito que isso teve que vir do advogado, né? Então, você precisa conhecer do negócio para poder estar nessa sala, né, e dar esses pitacos, e para as pessoas te convidarem uma próxima vez, porque se te chamarem a primeira vez, a segunda, você ficar de ouvinte e não contribuir com nada, talvez não te convidem uma terceira vez para reunião, tá? Um segundo conselho que eu daria, esse aqui, na verdade, estou pensando mais no advogado que quer exercer direito e tecnologia, né? A gente tem que ser o advogado do sim, ou quando não der para ser o advogado do sim, tem que ser o do não, porém,
blá, 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 né? Voltando aqui para as tais das salas de reunião, eu não consigo hoje virar e falar assim, não pode, né? Ninguém aceita mais essa resposta hoje num ambiente de negócios. Na pior das hipóteses, você tem que virar e dizer o seguinte, olha, do jeito que você está querendo fazer, a gente não consegue. Mas eu estou começando a pensar aqui numa outra forma onde a gente pode dar a volta nesse seu problema. Tá? E aí você é parceiro de negócios. Tá? Fim do dia, é um pouco também um conselho para quem está lidando com legal techs, porque essas startups, cara, elas trabalham na linha do possível, né? Então, vamos pensar no melhor exemplo fora do mercado jurídico, tá? Mas uma empresa que chacoalhou aí o mundo e a forma como a gente trabalha, trabalhando na margem do possível. O Uber, né? O Uber foi ali, desafiou o que existia em termos de regulação, foi fazendo as margens do possível e não possível, do certo e do errado, do lícito e do ilícito, e conseguiu se posicionar ali no mercado, tá? Então, se eu olhar para todos os problemas e falar, não pode, eu não inovo, tá? Inovar é estar caminhando aí nessa linha do não sei, deixa eu olhar um pouquinho melhor, tá? Terceira dica que eu dou, isso é cada vez mais verdade, ainda mais num mundo que está sendo inundado por inteligência artificial, né, e tecnologias que automatizam o nosso trabalho e prometem substituir a gente. A gente tem que continuar se atualizando constantemente, né, de forma contínua. Então, e aí eu não estou dizendo que tem que fazer sempre um mestrado, sempre um doutorado. Tá cheio de curso livre, tá cheio de informação por aí, né? A gente tem que correr atrás. Acho que agora todo mundo virou gestor da própria carreira, né? E isso não é um dito meu, eu tenho ouvido isso bastante no mercado. Mas essa informação tem que ser de qualidade, porque também tem muita coisa ruim por aí. Então a gente tem que saber pescar. E por último, esse tem sido um tema muito recorrente. Saiu esse ano, sai todo ano, né? Tem um relatório que chama The Future of Work, né? O futuro do trabalho, que é desenvolvido e publicado pelo Fórum Econômico Mundial, e esse estudo estava falando sobre o impacto de inteligência artificial nas nossas profissões e o que vai acontecer. E eu achei super interessante que uma das conclusões, né, um dos aspectos que eles põem muito foco é o quanto o desenvolvimento de habilidades interpessoais, o que a gente chama em inglês de soft skills, né, vão ser um diferencial para esse profissional do futuro. Então a gente, voltando para aquela ideia do ser generalista, ser especialista, não adianta você ser muito bom naquilo que você faz. Nossa, eu sou o melhor advogado em relação a tal coisa. A sua habilidade interpessoal, a tua capacidade de ouvir, de responder, de se portar numa reunião, de se comunicar bem, todas essas coisas, né, que jogam ali esse interplay entre você e as outras pessoas que estão numa mesma sala ou numa mesma negociação, são extremamente importantes. E eu ouso dizer, né, que a gente já fechou muito contrato grande aqui na DocuSign, né? E eu entrei em algumas negociações extremamente difíceis, onde os vendedores falavam, olha, Heitor, estou te colocando aqui nessa call porque a gente não conseguiu sair do outro lado, você vai entrar meio que para explicar para o cara o que não dá para fazer. Aí eu entro, dou um sorrisão, vou pilotando, isso que está falando com o advogado, né? Eu trabalho ali através das soft skills, uma empatia, uma solidariedade, poxa, entendo por que você não pode aceitar, mas tenta ver o meu lado, em vez de entrar como aquele advogado durão, e a gente sai do outro lado, entendeu? Sai da call com o contrato assinado. Isso tem um valor, isso gera um valor efetivamente financeiro para a empresa, e isso ninguém te ensina na faculdade. Né? Não é oculto isso, então o mercado está falando sobre a importância das soft skills, não à toa aparece aí nesse relatório, mas também, ao mesmo tempo em que é oculto, não sei se é exatamente o tipo de coisa que tem curso para isso, entendeu? Ninguém vai te ensinar a ter soft skill, é um pouco de casca, né? Aquilo que você aprende na prática, mas a gente precisa estar em constante desenvolvimento humano, né, para conseguir lidar com esses desafios do dia a dia do trabalho. É verdade, não tem os cursos, mas tem alguns, eu acho que os livros de psicologia, nesse caso, ajudam bastante, viu? Sobre análise comportamental, comunicação não violenta,
behavior, né? Leo Skinner, essas coisas todas vão ajudar bastante. Mas eu concordo com você. E, Heitor, eu queria agradecer a sua presença aqui no BD Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem algum contato, deixar o pessoal que quiser falar com você, conhecer mais sobre a DocuSign. O espaço é seu. Maravilha. Eu vou deixar, então, o meu e-mail do trabalho, tá? Da DocuSign mesmo, heitor.miranda@docusign.com. Dentre os 1 milhão de canais que a gente está ligado o dia inteiro, e-mail, Slack, WhatsApp, tá? Esse é um deles. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas qualquer dúvida, quem quiser bater um papo aí, eu estou super aberto. Pode me adicionar também no LinkedIn. Eu tenho tentado compartilhar um pouco dessas experiências, porque eu acho que conhecimento bom a gente compartilha, né? E fica aí o convite também. Perfeito, Heitor. Muito obrigado. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, @BDinLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law Podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.